arcanjo. A palavra angelos, que é a palavra traduzida por anjo, né? Ele, na verdade, é um mensageiro. E o arquê... Malaquim também? Hã? Então, esse não existe. Esse é um dos nomes que são inventados. Ah, é? Nossa, achei Não, o que existe de nome mencionado de arcanjo, o único que é mencionado por nome é Miguel. Miguel? Miguel é arcanjo. Gabriel é anjo. Ah, não é? Não, ele é um anjo... Você não achava também que era? Eu achei que Gabriel, Miguel e... Tem Rafael. E Rafael, não, mas Rafael não tem esse nome na Bíblia. Ah, tá. Então, na verdade, assim, o único mencionado... Por que é o arcanjo? O arcanjo, ele é a primeira classe de anjos, vamos dizer, o general dos anjos. E o território dele é uma nação. Por exemplo, Miguel é o arcanjo que luta por Israel. Mas a gente sabe que existe o demônio, que também é um principado. A palavra principado vem de arquê. Ele luta, ele é responsável, porque ele protege uma nação? Por toda a nação, por todo o território daquela nação. Miguel. E ele então é poderoso pra caramba. Poderoso pra caramba. Ele quem luta a favor de Israel. Por exemplo, quando Daniel estava orando, lá em Daniel capítulo 9, durante 21 dias, depois de 21 dias chega o Gabriel. Gabriel é um mensageiro de Deus, é ele que anunciou o nascimento de Jesus, ele que chegou e trouxe toda a profecia do final dos tempos para Daniel. Mas ele é o quê? Ele é um anjo mensageiro, poderosíssimo. Mas o anjo está mais abaixo. Está abaixo do arcanjo. Vejam como a gente sabe que ele é inferior. Ele chega para Daniel e fala: Daniel, no dia que você começou a orar, eu saí. Demorou 21 dias. Ele falou: só que o príncipe da Pérsia me impediu de passar. Aonde que estava Daniel? Era o principado da Pérsia. Onde que eles estavam? Eles estavam na Pérsia. Entendi. Então, quando ele saiu e que ele foi entrar no território... Tinha um cara que dominava aquele território. O principado. Era um demônio do mesmo nível de um arcanjo. Entendi. E ele não tinha ranking para lutar com ele? Ele não tinha ranking, ele não conseguia passar. Aí ele fala: mas eu clamei a Miguel, que veio ao meu encontro, e eu passei. Isso tudo demorou 21 dias, enquanto Daniel estava orando. Então, dali a gente fica sabendo o seguinte, que do mesmo jeito que tem o Miguel, que ele é o campeão, general, né? O general de Israel, você tem o demônio para enfrentar para cada nação. Então, no Brasil, você deve ter um príncipe, um anjo, um arcanjo, mas você tem um principado também. Agora, o nome desses camaradas a gente não tem. A gente tem o nome de Miguel, porque ele vai estar no conflito do final dos tempos. Ele que derrota Satanás. Mas Lúcifer ou Satanás, ele não é um arcanjo. Não. Ele é um querubim. Ele é um querubim ungido. Ele era superior ainda. Como assim? Ele é o único anjo na Bíblia que recebe o nome de querubim ungido. Porque eu imaginei que querubim estava abaixo também. Não. Como que é? Os querubins e os serafins são os seres mais próximos do trono de Deus. Ah, tá. Lá em Isaías... Não são guerreiros. Não. Isaías 6, ele tem uma visão do trono de Deus, ele viu os querubins, os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Então, Satanás foi a criatura criada por Deus mais bela e mais perfeita. A música era parte da sua vestimenta. A música foi criada para ele adorar a Deus. Só que ele era tão extraordinário que ele quis ser igual a Deus. Aí ele caiu. E aí ele levou um terço dos anjos. Por que esse termo ungido? Então, querubim ungido. A palavra ungido tem a ver com a posição de liderança. Então ele era o primeiro nos céus. Ele que liderava toda a adoração nos céus. Ele que conclamava para todos os seres angelicais adorarem ao Deus Todo-Poderoso. Só que ele estava muito próximo do trono e ele falou: mas abaixo. Ele achou que ele era... Ele falou: eu vou subir acima do trono de Deus e vou estabelecer o meu trono acima das estrelas do Altíssimo. E os anjos têm livre-arbítrio? Ele tinha decisão? Naquela época tinha, hoje não mais tem. Não... Hoje, não é que não tenham, não vão mais se rebelar. Entendi. Quando ele se rebelou,
ele convenceu 1/3 dos anjos a virem com ele. Aí eles foram precipitados nos... E o mais maravilhoso é pensar que Deus, a qualquer momento, poderia ter impedido isso. Mas ele nunca vai impedir Exato. a liberdade. Por isso que aquele lance que a gente começou falando sobre livre-arbítrio, que não tem, claro que tem. Por isso que eu tô dizendo, isso é mais uma mentira do diabo. Porque tanto se tem... não tem livre-arbítrio, eu não tenho culpa de ser assim. Exato. Entendeu? E isso que é difícil de eu entender. Ao mesmo tempo que tinha livre-arbítrio e Satanás se rebelou contra Deus, Deus sabia que isso ia acontecer. Todo tempo. Deixou e já sabia qual ia ser o final. Portanto, olha só essa pergunta, hein? Será que Satanás não estava a serviço de Deus para criar o mal e ter uma contraposição e a gente entender que existe o mal e existe o bem? Porque se só existe o bem, qual é a nossa vantagem? Não sei se eu fui claro. Claríssimo. Essa é a pergunta mais comum na teologia. Tanto existem pessoas que acham assim que como ele não... assim como Judas tinha que ter entregue Jesus. Mas Deus poderia condenar uma pessoa se não tivesse liberdade? Não. Mas ele vai condenar. O fato de Deus saber não significa que ele interferiu. Não, mas a minha pergunta é se ele não é uma peça importante. Não, isso. Ele foi importante no sentido de que... talvez se não fosse ele, outra pessoa, outro anjo faria. Talvez nunca tivesse essa queda. Então, é isso que o que aconteceria seria um mundo perfeito. Então... Mas não foi. Deus conhece não só o que é, mas o que seria. Mas a gente não teria a noção do mal, do errado. Não, se ele não tivesse caído, não teria entrado o mal no mundo. Então... Mas Deus criou o mundo e o universo com a possibilidade... O livre-arbítrio pressupõe o bem e o mal. O que é o mal? Se rebelar contra Deus. Entendi. Na hora que ele se rebela contra Deus, só que ele não era um Zé Mané. Não, ele era o ser mais poderoso das criaturas de Deus.